Hoje, para você que estava mudando de canal e acabou de ligar agora, nós estamos falando sobre os olhos, coisas muito importantes. Acabamos de falar sobre catarata. Se você perdeu, depois assista no site. E agora nós vamos falar com o Dr. Udinei Fior um pouquinho sobre os problemas que a idade dá para a retina. Quais são os problemas que a gente tem com a idade com a retina? Bom, hoje em dia se procura qualidade de vida, né? E na terceira idade, como foi comentado há pouco, a qualidade de visão cai por vários motivos. Um dos grandes problemas que as pessoas têm com a retina hoje é o que a gente chama de degeneração relacionada à idade. Isso é uma doença progressiva que inicia... Todo mundo vai ter degeneração? Não, todo mundo não. Mas hoje em dia, em função de viver muito mais, ela vai existir num percentual aí de 15% a 20% das pessoas, né? Nas mais variadas formas, podendo não atrapalhar absolutamente nada na visão ou até levar uma incapacidade, não de uma cegueira total, mas uma incapacidade laborativa, uma incapacidade de leitura, uma incapacidade de realizar uma tarefa de detalhe, né? Então, a degeneração macular, ela é uma degeneração da área central da visão. É a degeneração que a gente diz, olha, é como se fosse um alvo, essa degeneração atinge o centro do alvo sempre que ela atinge a pessoa. Então, ela é muito certeira no ponto onde ela acerta. Por isso, é muito importante prevenção, como já estava se comentando anteriormente, e na impossibilidade de preveni-la, muitos casos são genéticos, na sua maioria, tratá-las da forma mais precisa e mais precoce possível. Como que a gente pode prevenir, por exemplo, uma degeneração de retina? Aí vem a importância de se examinar os olhos desde cedo, né? Desde que se passa de 50, 60 anos de idade, independente da consulta de rotina do óculos, examinar o fundo do olho, dilatar o olho, examinar a retina e lá no fundo, que é uma coisa que às vezes não se dá muita importância, né? Olha, vai para o oftalmologista para fazer um óculos, né? Não é só isso. Meça a pressão, mas dilate a pupila, examine a sua retina para ver se existe alguma propensão à doença e desde já comece a prevenção. Udinei, me diz uma coisa, desculpa te interromper até, mas assim, ó, no dentista a gente fala assim, que a gente tem que ir pelo menos uma vez por ano. Exato. Né? Até os convênios pagam a cada 6 meses, então a gente fala que era de 6 em 6 meses. Mas pelo menos uma vez por ano. E no oftalmologista, de quanto em quanto tempo as pessoas devem ir ao oftalmologista? Pessoas saudáveis, a gente recomenda também, uma vez ao ano. E aí, dependendo de outros problemas de saúde ou de outros problemas oculares, elas podem ser examinadas até, eventualmente, todo mês. Existem pessoas que, para controle da sua doença, conforme a gravidade da sua doença, necessitam consultas mensais, bimensais, semestrais ou anuais. Mas os saudáveis, assim, ó, consulta saudáveis, uma vez ao ano. Uma vez ao ano. A partir de que idade, Udinei? Não existe idade para começar a avaliação, né? Como o Dr. Sérgio comentou há pouco, o teste do olhinho ele é feito com um recém-nascido, né? Daí para frente, o que acontece? Se fez o teste do olhinho e está normal, você vai examinar essa criança com 2 anos, você vai examinar na idade pré-escolar, que é muito importante. Por quê? Porque a criança não relata absolutamente nada. Para ela, tudo está muito bom. E se a gente não, se os pais não tiverem iniciativa de levar o seu filho ao oftalmologista para ser examinado, ele pode estar desenvolvendo um problema que pode ser um simples problema de óculos, ou pode estar desenvolvendo alguma doença mais séria que não está sendo diagnosticada e tratada a tempo. Quer dizer, independente da idade, o ideal seria que se fizesse uma avaliação anual. O ideal seria uma avaliação anual. Para tu ver, né? Como a gente já está fora da faculdade há um bom tempo, e na minha área mais fora ainda, como o pessoal da minha própria faculdade fala que quem faz cirurgia plástica está longe da medicina, e eu opero na clínica, não vou muito mais ao hospital, eu estou com 50, vou fazer 52, né? 52. Vários colegas de turma já me rogaram praga, disseram que eu vou aparecer lá para tratar os olhos. Quer dizer, eu já deveria estar fazendo uma avaliação, então. Com certeza. A partir de 40 anos, principalmente, algumas doenças ditas degenerativas ou crônicas são muito mais frequentes. Então, se a pessoa até então não costumava consultar o oftalmologista, se chegar aos seus 40 anos, está na hora de se dar um presente. Vá ao seu oftalmologista, examine seus olhos e passe a ter uma rotina, né? Porque isso vai repercutir na sua visão com 60, com 70, com 80, quando ela passa a ser um dos sentidos mais importantes para o dia a dia da pessoa.
Deixa eu só interromper, existe um conceito muito errado na população que só tem que ir ao médico, ou no caso ao oftalmologista, quando a pessoa está sentindo algum problema, uma deficiência visual. Ainda tem gente que fala, quem procura acha. Não, eu já fui até urologista, que foi meu colega de cirurgia geral, sem estar precisando, porque insistiu tanto. Mas é a prevenção, é o que a gente está falando. Que não é uma coisa legal de fazer. Mas a gente consegue prevenir a cegueira em vários casos, se diagnosticar antes da pessoa começar a sentir alguma coisa. Porque depois que começa a ter já uma deficiência visual, às vezes é tarde. Nem todas as alterações dos olhos são óculos ou catarata que tem cura. Às vezes tem doenças incuráveis quando se pega numa fase tardia. Assim como em todas as áreas da medicina, da odonto. Inclusive, eu acho que uma parte importante da prevenção e que a gente procura ressaltar é o paciente diabético. Esse paciente é um paciente que tem um índice de cegueira muito alto, tem muitas complicações. Por quê? Porque geralmente a pessoa associa justamente a necessidade de ir ao médico quando começam a aparecer dificuldades. A gente sabe que, por exemplo, um diabético, em média, leva entre 5 e 10 anos para desenvolver alterações na visão. E essas primeiras alterações que surgem, que são as alterações iniciais, que são as alterações que são passíveis de tratamento com uma certa facilidade, vamos dizer assim, não dão sintoma nenhum. A pessoa está enxergando normal. Né? Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, a pessoa está doente, às vezes, há 10 anos, há 15 anos já, com uma doença progredindo, mas enxergando bem. E para ela está tudo bem. O diabético é um que deve ir com um pouquinho mais de frequência? O diabético deve ir pelo menos 2 vezes ao ano. Né? Principalmente se já tem o diabetes há mais de 10 anos. Sabe por que o diabético procura pouco oftalmologista? Eu recebo muito paciente diabético para operar. Ainda essa semana veio uma mãe e o filho já era paciente e tal. E a resposta do diabético é sempre assim: não, mas eu estou bem, eu tomo meu comprimidinho, quando eu sinto alguma coisa, como é uma doença que não causa, quando chega no teu consultório, quando chega no cirurgião vascular, para tirar um dedo, daí já é tarde, né? Então, como é uma coisa assim que não causa uma lesão visível e não tem um sintoma visível, ele vai notar quando começa a perder a visão, já foi. Ele não procura nem para tratar, é uma coisa incrível, né? Quer dizer, se o pessoal soubesse, e foi o que eu falei inclusive para essa paciente, falei, olha, não é só tomar o remedinho porque a senhora não se sentiu bem, isso altera a sua visão, altera a sua circulação periférica, pode perder dedo, porque a preocupação deles é assim, não, está um pouquinho, ela fez uma glicemia de jejum, que ela disse que ela estava preparada para a cirurgia, porque ela veio de outro estado, estava 260. Quer dizer, tu imagina quando ela está comendo normal. E eles não se dão conta desse tipo de lesão, né? E o que a gente observa também é que o diabético, ele tem muitos mitos nos tratamentos em que são oferecidos. Por quê? Porque o tratamento mais antigo que se tem, a disponibilidade de fazer é a aplicação do que a gente chama de laser de argônio, a laser terapia. Né? Então, hoje em dia, a gente recebe um paciente e diz, olha, tu tens umas pequenas alterações e precisa fazer laser. E logo em seguida vem, não, mas eu conheço muitas pessoas que fizeram laser e ficaram cegas. Então, ela associa a cegueira ao tratamento. Quando justamente a maioria dessas pessoas procurou o tratamento muito tarde, que nem o laser conseguiu deter a progressão da doença. Né? Esse é o problema de chegar tarde. E às vezes os tratamentos, por melhor que sejam, não evitam a progressão, não evitam uma perda que pode ser severa. Muitas vezes já o laser não resolve, tem que partir para uma cirurgia. Né? E muitas vezes a própria cirurgia a gente sabe que deixa sequelas. Então elas associam que as sequelas são pelos tratamentos e não são. Os tratamentos preservaram o que foi possível. O resto a diabetes já tinha destruído e iria continuar destruindo. No caso do hipertenso, Ednei? O hipertenso, isso é muito interessante também hoje, né? Porque existe o tratamento da hipertensão hoje é um tratamento comum, é corriqueiro, mas muitas vezes o paciente é relapso. Né? E a gente sabe que o dano, ele é lento e ele é progressivo. E na retina, o que acontece principalmente? A gente observa hoje o que a gente chama de obstruções vasculares. Pequenas tromboses em vasos, às vezes de maior calibre, às vezes de menor calibre. E o que acontece? A retina é um tecido extremamente nobre. Ela é formada por neurônios. Neurônios são extremamente sensíveis à falta de nutrientes, à falta de oxigênio. Então, tu tens uma trombose que, a princípio, o paciente não sentia nada e daqui a pouco começou com uma nuvenzinha, foi evoluindo, né? E a pessoa, não, mas acho que vai passar, vou esperar mais um dia ou dois, não trata. E o que acontece? Quando se vai procurar um tratamento, geralmente vai se fazer isso. Tratar, mas
atenuar a sequela. Sempre vai ficar alguma sequela, por quê? Porque se destruiu um tecido muito nobre, né? Então, o hipertenso, principalmente, um bom controle da sua hipertensão, um bom controle do seu colesterol e uma avaliação do que a gente chama da microcirculação. E aonde é mais fácil de observar a microcirculação no corpo que não seja no olho, né? O olho é como se fosse uma incisão aberta. Está aí para ser visto, a incisão, a circulação está toda à mostra. Basta simplesmente olhar e aí você vai saber, olha, esse hipertenso não está bem controlado, essa pessoa, além de ser hipertensa, tem um colesterol elevado, esta pessoa está a risco de ter um infarto ou mesmo um acidente vascular cerebral, simplesmente examinando o olho. Por quê? Porque aí a gente observa a circulação nos seus detalhes. Examinando o olho, para quem está assistindo, tá, pessoal? Não é aquela história de examinar o branco do olho para ver se o cara tem a doença, sei lá o quê, aquele negócio de magia. Hepatite. Né? É o profissional habilitado, é o oftalmologista treinado. Iridologia, com o aparelhinho aquele né, específico para isso, que vai eventualmente dilatar a pupila ou não. É um exame extremamente rápido, extremamente simples, e que observa todas essas alterações. Né? As pessoas às vezes se chateiam um pouco com o fato de ter que dilatar a pupila, né? Por quê? Porque a visão vai embaçar, porque vai ficar com sensibilidade à luz, não pode sair dirigindo, né? Então diz, poxa, mas eu vim de carro e agora vou ter que dilatar a pupila. Poxa, mas pensa que você vai estar fazendo um exame que a maioria das pessoas, para poder observar isso, teria que cortar, teria que fazer uma incisão cirúrgica. Eu vou te examinar com uma gota de colírio e eu posso encontrar doenças aí que tu nem imaginava que tinhas. Daí a importância de permitir que seja feita a dilatação ou muitas vezes pedir que seja feita a dilatação. É importante as pessoas saberem que, porque muitas vezes a gente não sabe, né, que dilatando a pupila tu vê tanta coisa assim, né? Vê muita coisa, né? A gente consegue examinar a retina mesmo sem uma dilatação, né? Então, vamos dizer assim, você está com pressa naquele dia, não pode dilatar? Tudo bem, nós não vamos dilatar, nós não vamos fazer o exame sumário, mas num segundo momento, perca um tempo, deixe dilatar a pupila, vem um final de tarde, depois você vai para casa, né? Descansa, no dia seguinte você está pronto para trabalhar. Então, eu acho que vale a pena dedicar um pouco do nosso tempo para o exame da retina. E o descolamento de retina? Eu antes acreditava, antes de começar o programa, que era uma coisa assim que acontecia num acidente. Até vocês me dizerem que não é. Porque a pessoa que eu conheço que teve descolamento de retina levou um soco. Então, eu achava que acontecia num acidente. A maioria dos descolamentos não são por acidente, né? Claro que os descolamentos por acidente, eles são muitas vezes mais noticiados, né? Em função do acidente, de envolver outras pessoas. Mas o descolamento de retina, ele na maioria das vezes, ele é uma predisposição natural, né? Então a pessoa nem sempre nasce com essas alterações, mas no decorrer da vida vai havendo uma progressão para o que a gente chama de degenerações da retina, que são áreas onde essa retina apresenta falhas e onde vai surgir um rasgo, onde vai dar um furo e a partir daí propiciar um descolamento da retina. É uma coisa que a gente pode evitar, tendo cuidados, não? É uma coisa que se pode prevenir algumas vezes, mas nem sempre, né? Então a gente sempre procura orientar as pessoas, né, que façam a dilatação observando degenerações, um histórico familiar, se existe na família alguém que já teve esse descolamento de retina, né? Porque tem uma história genética. Existe uma história genética. Existe também o fator de graduação de óculos, pessoas com alta miopia têm uma retina mais fina, então tem que ser examinado com mais cuidado, né? São pessoas que podem apresentar pequenas lesões que podem ser tratadas preventivamente. A gente não vai zerar o risco dessa pessoa de ter um descolamento de retina, mas ela vai passar a ter um risco reduzido e também vai ser alertada para qualquer sintoma do descolamento de retina. Por quê? Porque o resultado, sofrendo um descolamento, o resultado visual, ele é tanto melhor quanto mais precoce essa cirurgia possa ser realizada. Então, ela é uma cirurgia de emergência, né? É uma cirurgia que tem que ser realizada de preferência no dia seguinte ou mais tardar 2 ou 3 dias depois. Como é que a pessoa sabe que houve um descolamento de retina? Qual é o sintoma que ela sente? Na maioria das vezes, ela vai perceber flashes de luz. Não são aquelas moscas volantes que a gente chama, não são objetos voadores escuros, e sim são tipo flashes de luz, né? Isso numa fase inicial de uma ruptura da retina. Numa fase mais avançada, uma parte do campo de visão a pessoa deixa de enxergar, né?
Dor não? Não dói. Existem várias doenças no olho que não dão dor, que são doenças silenciosas, assim como a diabetes que estava sendo comentado, o glaucoma é uma outra doença extremamente silenciosa e que não dói na maioria das vezes e que leva à cegueira. A retina também não dói, apesar de ser uma membrana formada por neurônios, mas não são neurônios sensitivos, né? São neurônios que captam a luz, né? Captam a imagem. E numa fase mais avançada, quando a parte central da retina descola, a mácula, aí a pessoa perde a visão central. Só que fazer a cirurgia nessa fase já é um pouco tardio, como o Odinei estava falando. Né? Então começa a sentir flashes, perde uma parte tu vê escuro, Isso. Mas tu consegue ver que tu perdeu? A pessoa se dá conta? Tu vê uma mancha escura, aquela área ali eu não enxergo. Enxergo daqui para cá e aqui eu não estou enxergando. Talvez por isso que a gente associa sempre o descolamento com traumatismo, né? Porque no traumatismo, o cara para de enxergar e o motivo foi uma bolada, foi um soco. E quando é uma coisa assim, por herança ou uma doença degenerativa, ele vai acontecendo devagar, né? Vai tendo eventualmente aqueles flashes de luz, vai perdendo um pouquinho, vai ficando mais difícil de enxergar o campo visual todo. A grande questão é que na maioria das vezes a pessoa releva um pouco a situação. Por quê? Porque um olho está enxergando bem e o outro está enxergando um pouquinho pior, né? E a pessoa pensa, não, vai passar, eu vou esperar 1 ou 2 dias, né? Vai passar. E o descolamento de retina não passa, né? Ele o ideal é que seja no mesmo dia. Sentiu, corre. O ideal é que seja no mesmo dia, né? Ligue. Muitas vezes a pessoa vai ligar para o seu oftalmologista por vários motivos, não vai conseguir um agendamento. Existem serviços de urgência, né, na cidade, então o importante é o diagnóstico. O ideal, na verdade, para descolamento de retina é a prevenção, porque a retina é uma camada de células nervosas. Se ela descolar, ela começa a sofrer. E se ficar muito tempo descolada, não recebe nutrientes, não recebe oxigênio, não vai recuperar. Até a cirurgia pode colar a retina. Anatomicamente ela vai estar bem, mas funcionalmente se perdeu. Então, daí a importância de, por exemplo, pacientes míopes e automíopes serem examinados com detalhe na retina para fazer um bloqueio com laser de argônio, isso que o Odinei estava falando,